E neste fim de semana acontece o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Você que vai prestar as provas deve ficar atento às mudanças no horário de verão. Em todo o país, os portões serão abertos ao meio-dia e fechados à 13h, seguindo o horário de Brasília. No primeiro dia, os candidatos terão 4h30 para as provas de Ciências Humanas e suas tecnologias e Ciências da Natureza e suas tecnologias. No domingo, serão 5h30 de duração, com as provas de Linguagens, Códigos e suas tecnologias, Redação e Matemática e suas tecnologias. Para falar sobre a importância do Enem e dar dicas dessas provas, a gente recebe o Giba Alvarez, diretor do cursinho da Poli. Seja bem-vindo, Giba. Boa noite. Boa noite. Giba, o Enem é hoje um caminho bastante importante para o ingresso nas universidades públicas e privadas, mas também a nota é usada em programas de bolsa, de financiamento e de intercâmbio. É muito importante o Enem hoje. O Enem hoje é uma novidade no Brasil. O Enem é um exame nacional. Pela primeira vez, o Brasil tem uma prova onde os estudantes de qualquer lugar que eles estejam no território nacional, por um exame, eles possam acessar universidades e cursos no Brasil inteiro. Isso é novo, isso fora do país é muito comum, mas no Brasil isso é uma grande novidade. Talvez essa seja uma das grandes, o grande sucesso do Enem. É uma prova de mais de 7 milhões de candidatos. Exatamente. Você sabe a parcela dos estudantes, da população que presta Enem? A gente tem esse número? São 7 em relação ao ensino médio, você fala? É, exatamente. São aproximadamente 20% dos alunos do ensino médio no Brasil que prestam o Enem. Em São Paulo, por exemplo, dos 7 milhões, 1.900.000 é aqui de São Paulo. Nossa, bastante gente. E você é o autor desse livro? Sim. Que dá dicas para o Enem. Nós fizemos esse livro porque o Enem, ele é uma maratona, é uma prova de 10 horas. Sim. E, portanto, o aluno ele tem que lembrar que, além de se preparar para a prova propriamente dita, porque o Enem é uma prova diferenciada. Ela cobra a teoria do ensino médio, mas de uma forma diferente. Ela vai exigir do aluno que ele faça relações com essa teoria. Nunca é a teoria pela teoria, mas sim a teoria em nome de relações políticas, econômicas e sociais. E não só no Brasil, mas no mundo. Então é uma prova que vai exigir preparo físico para enfrentar uma maratona de 10 horas, cuidar da cabeça, porque geralmente a ansiedade, a pressão que a família exerce, muitas vezes a pressão que o candidato exerce sobre si mesmo, isso é muito comum na prova do Enem. E, obviamente, se adaptar ao estilo de prova e estudar para que vá bem nesse exame. Giba, tem uma questão que acho que todos os anos vocês também marcam a atenção em relação ao atraso das provas. A gente sempre vê gente chegando atrasada. Então é importante se programar direitinho também, né? É importante o aluno se programar para chegar 1 hora antes da abertura dos portões. Os portões, pelo horário de Brasília, abrem meio-dia. Então, o aluno deve chegar às 11 horas, justamente para que, se acontecer alguma coisa, problemas com o trânsito, ele tenha um tempo ainda para chegar antes da abertura dos portões. De todas as dicas que tem aqui, qual que você acha mais importante que você daria assim, para os candidatos agora? O livro começa com uma dica que é fundamental, que é acreditar em si. Principalmente os alunos de escola pública, muitas vezes eles não acreditam que é possível. Então, a primeira dica é essa, acreditar que é possível. Porque o aluno de escola pública, o sonho da universidade geralmente é muito distante. Então, esse trabalho de primeiro acreditar em si, de se conhecer, de saber que muitas vezes ele vai precisar de fato de mais de 1 ano de preparação, e se isso acontecer, para que ele não desista. Então, da mesma forma que a primeira dica é acreditar em si, o livro termina com 2 dicas que são fundamentais para aqueles que passaram, e aí nós orientamos ao que fazer com a nota do Enem, quais programas ele terá acesso, e para aqueles alunos que porventura não conseguiram ir bem esse ano, saber que a vida continua, que ele com certeza, se ele se preparou, ele saiu melhor, e que o ano que vem, obviamente, se ele não conseguiu esse ano, o ano que vem ele conseguirá. Pode tentar de novo. Vou abrir uma aqui, que tal criar uma âncora? O que é essa âncora? Criar uma âncora, isso é um conceito da psicologia. O aluno, obviamente, ele vai ficar nervoso, e a gente recomenda que ele escolha ou um pensamento, ou uma música, algo que o acalme. Às vezes, a frase de alguém, pensar numa pessoa que ele ama, ele ou ela. Porque quando nós temos essa âncora, e no momento que ele fica nervoso e aí aparece o famoso branco, se ele pensar em algo que o acalme, a tendência é que a ansiedade diminua e aí ele consiga fazer a prova com tranquilidade. Não é um amuleto, é algo que está na cabeça dele e que na hora que ele pensar ele vai acalmar
e acalmando ele vai conseguir fazer a prova com tranquilidade. Essa dica é muito bacana. Olha, uma novidade. Você que acompanha a TVT e vai prestar o Enem, você fica ligado porque nós vamos transmitir ao vivo a correção das provas no sábado e no domingo. Você vai poder acompanhar pelo canal da TVT, no 8.1 da TV Digital, no nosso portal, o tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM, 98,9. E o Giba vai fazer parte dessa transmissão, né? A transmissão vai ser uma parceria do Cursinho na Poli São Paulo com a Escola Livre para a Formação Integral do Alindu, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Sim. O que nós vamos fazer? Momentos depois de terminar a prova, nós vamos fazer um comentário geral para falar sobre a tendência, se teve mudanças da prova em relação ao ano passado, receber um pouco da impressão dos alunos que fizeram a prova e logo após comentários de professores linguagem por linguagem. A TVT vai montar uma equipe lá no Cursinho na Poli em São Paulo. Legal. Então eles vão filmar os professores corrigindo a prova. Vai ser feito não só pela TVT, pela TV, mas também pela Rádio Brasil Atual. Sim. Uhum. Então nós estaremos provavelmente das 6h30 da tarde até as 9 da noite acompanhando, falando sobre a prova, comentando, corrigindo questão por questão, falando das questões mais polêmicas, aquelas que os alunos provavelmente tiveram mais dificuldade, enfim. Vai ser um final de semana divertido com a gente, pode porque apostar. São muitas questões, né? Vocês escolhem algumas, então, para serem corrigidas ali no momento. Nós vamos corrigir a prova inteira. Tá. Esse processo vai demorar um pouco mais, deve ir até as 11 horas da noite. E durante o processo de correção, nós vamos comentando as questões de forma geral e depois o comentário geral, linguagem por linguagem, inclusive a redação, que será no domingo. Bacana. Então está todo mundo convidado para assistir aqui na TVT a transmissão ao vivo, a correção ao vivo das provas do Enem. Não só aqueles que farão a prova, mas também é muito importante que outros alunos que ainda estão no segundo ano, ou mesmo educadores, que eles possam participar desse processo para tomar pé de um exame que não é simplesmente um vestibular. O Enem tem vários significados. Ele, obviamente, é um portal de acesso ao ensino superior, mas também ele é um diagnóstico da situação da educação básica. E isso é fundamental no Enem. É um exame diagnóstico e que democratiza o acesso ao ensino superior, sem dúvida. Muito obrigada pela sua presença aqui. Boa sorte no sábado e no domingo na correção das provas. E boa sorte para todo mundo que vai prestar também, né? Estaremos juntos acompanhando essa maratona que é o Enem. Legal. Obrigada, Giba.